Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa oficina de fotografia publicitária. A ideia dessa oficina surgiu porque eu faço cadernos artesanais. E, claro, minhas imagens não eram boas. Então eu decidi montar um mini estúdio usando materiais simples, uma caixa de papelão, uma régua, uma tesoura. A proposta é que qualquer pessoa, quer ela trabalhe na economia tradicional ou na economia criativa, consiga produzir boas imagens. Por exemplo, se você faz um bolo, um doce, um pão, ou se faz cadernos como eu, por exemplo, ou você produz flores, qualquer que seja o seu produto, você possa produzir imagens de boa qualidade e divulgá-la nas mídias. E nós vamos organizar essa apresentação em 3 partes. Na primeira, nós vamos montar o mini estúdio. Na segunda, fotografar. Eu vou dar algumas dicas, montar os cenários. E, por último, vamos editar as imagens, de maneira que você possa colocá-las em qualquer tipo de mídia. Por exemplo, você pode fazer a capa do seu Facebook, pode até fazer a fachada da sua loja, seu cartão de visita. O importante é que você construa imagens de qualidade para divulgar os seus produtos. Esse é o objetivo principal. Eu agradeço a todos e vamos trabalhar. Para a montagem do nosso mini estúdio fotográfico, a primeira ação é abrir a caixa de papelão. A segunda ação é recortar a parte central 2. Em seguida, iremos colar a parte central 2 na parte central 1. Com as partes coladas, iremos executar o corte 2, que é o recorte em diagonal em 45 graus das abas laterais. Em seguida, o corte 3 para retirar o excesso da parte central 2. Corte 4 é a realização de 2 furos nas abas laterais 1 e 2. Em seguida, vamos colar as laterais na parte central 2.
Na montagem do nosso mini estúdio fotográfico, iremos utilizar um esquema de iluminação triangular, com luzes 1 e 2 de preenchimento e uma luz 3 frontal. Essa luz 3 pode ser uma luminária comum que você tem em casa. Para isso, nós vamos trabalhar ou com a luz direta ou com a luz difusa. A luz direta é quando os raios luminosos incidem diretamente sobre o objeto. Para a montagem do sistema de luz, nós vamos precisar de 2 lâmpadas como essa, para encaixar nesses furos que nós fizemos. Quando a gente compra uma lâmpada desse tipo, ela vem com esse tipo de conexão, que ela facilita o encaixe, porque não passa corrente elétrica enquanto você não conectar. Nós vamos precisar de um fio 1.5, um interruptor e uma tomada. Vamos fazer então a instalação das nossas lâmpadas. Elas vêm com essa haste que serve para travar. Nós vamos colocar a parte elétrica para fora, travar aqui do lado com a nossa lâmpada e travar novamente. Pronto. Temos a lâmpada instalada. Agora nós vamos fazer a conexão de luz. Está pronta a conexão. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Nós temos agora as nossas luzes de preenchimento. Nessa parte da oficina, nós vamos montar os cenários e construir as fotografias. Nós vamos iniciar montando um cenário para o nosso pão. Nós compramos aqui um pão bonito no mercado e nós vamos montar um cenário usando vasos de flores, nossa xícara, alguns guardanapos, umas sementinhas de trigo. E o primeiro passo é a questão do fundo. O fundo, ele deve ser o que a gente chama de fundo infinito, ou seja, ele deve seguir de maneira que não tenha dobra aqui no meio. Não pode haver quebra no fundo, senão você tem uma aparência de defeito na imagem. Por quê? Porque toda imagem é composta por fundo, que é isso que a gente vai ver, e os elementos que estão à frente do fundo, ou seja, esses elementos é o que nós chamamos de planos fotográficos. Então, o que vai acontecer com a nossa imagem? O que vai estar no primeiro plano é o nosso objeto principal, que é o pão, que é o objeto, no caso, o produto que vocês querem divulgar. O restante é composição do cenário. Então, a composição do cenário vai seguir os próximos planos, mas o fundo tem que fazer sentido com todo o cenário que está sendo montado e, claramente, com o produto. Então, nós vamos montar aqui e explicar a vocês como nós vamos fazer, porque nós temos aqui uma caixa que nós montamos, né, nosso mini estúdio, ele foi montado num tamanho grande. Então, eu posso fazer vários tipos de objetos. Só que tem uma certa dificuldade, eu preciso de fundos maiores. Mas eu tenho um fundo lindíssimo, uma imagem belíssima de Veneza, que eu quero fazer café da manhã em Veneza. Mas vejam, ela só funciona para cá, e a parte de baixo está faltando. Então, uma coisa muito importante, quando a gente vai fazer essa montagem, é que o fundo dessa imagem que está aqui seja mais ou menos igual em cor ao fundo, a outra base que nós vamos usar para o fundo. Então, se nós construirmos elementos muito contrastantes entre cores, vai ficar estranha a fotografia. Então, de preferência, por exemplo, esse aqui é um fundo bem claro, esse aqui é um fundo bege. Então, nós vamos começar a construir. Outra coisa importante, como eu disse antes, não pode haver quebra. E o que nós vamos ter quando nós montarmos esse fundo aqui? Observe. Eu coloco a imagem e tem uma quebra, um corte. Nós vamos começar a construir elementos de maneira que esse corte desapareça na visão da pessoa que está olhando para a imagem. E o primeiro ponto vai ser a gente instalar esse fundo de maneira que ele
mesmo sendo duas peças, pareça um fundo infinito. Veja essa dobra aqui, ó. Essa dobra aqui, levemente circular, é o que a gente chama de fundo infinito. Então, nós vamos agora começar a construir a nossa fotografia de um café da manhã em Veneza. Como nós havíamos dito, vamos montar agora o nosso fundo infinito. Então, o primeiro passo para isso é prendermos a nossa imagem aqui atrás, na parte superior do nosso mini estúdio fotográfico. Nós vamos usar pequenos alfinetes para fazer prender essa imagem e torná-la firme. Observe que aqui não houve quebra, uma linha. Você vê que ela desce. Isso é que a gente chama de fundo infinito. Então, nós vamos começar a composição. O primeiro objeto que nós vamos colocar é o objeto principal, que no caso é o pão produzido pela Moinho Mendonça. Ele vai estar, como eu disse antes, no primeiro plano. Para compor o restante da imagem, e pão tem a ver com café, nós vamos colocar uma xícara para o café da manhã. Só que é importante, temos que dar sempre um ar mais natural, mais real possível. Então, se nós colocarmos a xícara vazia, não é café da manhã. Então, para isso, nós vamos agora colocar aqui o nosso café quentinho e saindo fumaça. Vamos colocar uma colherzinha de café. Vejam bem, tudo deve combinar. Não podemos colocar aqui uma colher plástica, por exemplo. Se nós estamos em Veneza, se nossos pratos são clássicos, se nossa xícara é clássica, nossa colher também deve ser clássica. Então, a composição dos elementos deve ter correlação de cores, formatos, estrutura e principalmente a relação entre a época ou o tema que a gente está trabalhando. Mas veja, ainda está muito simples e se vocês olharem de perto, a gente vai poder perceber que aqui no meio tem a separação, a divisão. Como nós vamos fazer para a divisão não aparecer e fazer crer que nós estamos em uma mesa, olhando para o mar de Veneza? Veja, a ideia é essa. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos começar colocando aqui atrás um desses lencinhos de papel, um vasinho de flores, porque todo café da manhã fica muito mais bonito com as florzinhas. Vamos colocar algumas flores por aqui ao lado. Vamos preencher esse cantinho aqui atrás, onde nós estamos vendo esse corte com essas flores. Elas também não precisam ficar muito alinhadas, tá? Elas podem ficar de uma maneira diferente, ó, veja. Vamos trazer os nossas sementes de trigo para enfeitar aqui do lado. E então, vejamos. Agora, já não vemos mais a emenda entre um fundo e outro. Então, nosso cenário já está composto. Agora, nós vamos, de certa forma, esconder um pouco desses nossos cabos de flores. De preferência, se vocês tiverem flores naturais. Mas nós aqui não tínhamos as flores naturais, mas tínhamos essas aqui que tem uma aparência bastante agradável. Então, como nós dissemos antes, nós temos duas luzes que nós montamos na etapa anterior, que elas são as luzes que a gente chama de preenchimento. Ela vem para preencher esses espaços. Se ela não estivesse ligada, a gente veria apenas sombra aqui. Para compor isso, como eu disse antes para vocês, nós podemos usar uma luminária comum que você tem em casa, tá? Hoje a gente encontra em várias lojas essas luminárias que tem esses pegadores. Isso é muito legal porque você pode colocar em várias posições. Então nós vamos colocar aqui a nossa luminária que vai compor
a luz frontal. Luz frontal de nossa foto. Mas observe, ó, nessa posição, nós ainda geramos várias sombras. Então, o que nós precisamos? De um assessor de fotografia para segurar a nossa lâmpada e conseguirmos retirar o maior número de sombras possível. Nossa próxima fotografia vai ser de uma champanhe. E nada mais ideal para combinar com a champanhe do que uma imagem de Paris. Como nós dissemos antes, nossa imagem ela não tem o tamanho suficiente no nosso estúdio. Então nós vamos fazer uma montagem usando uma outra imagem que tem uma mesma tonalidade, que está usando um tom parecido. Isso aqui nós temos flores, aí nós temos borboletas. Então tem que criar um tipo de conexão, de combinação entre as imagens. Ora, nossa champanhe, nós queremos colocá-la, vejam bem, a emenda que eu falei para vocês aparece. Ela não vai aparecer na imagem final. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a nossa champanhe aqui na frente. Vamos preencher esse espaço. Lembra que eu falei antes que a gente tem que preencher? Vamos preencher com algumas flores. Que não devem aparecer os cabos das flores. Mas para ficar mais legal, nós vamos jogar algumas florzinhas pequenininhas no mesmo tom. Qual o truque? A ideia é o seguinte: elas têm que parecer que foram colocadas naturalmente. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: vamos separar algumas, cortar a parte de cima e soltá-las. Viram como ficou bonito? Pronto, naturalmente espalhadas. Muito bem. Agora iremos fazer nossa fotografia de um dia com champanhe em Paris. O próximo cenário é para um caderno com capa de praia, com ondas e com conchinhas do mar produzidas pelo Empório da Luz. Nós estamos criando aqui um contraste entre o fundo azul do caderno e um outro tom de azul. E, ao mesmo tempo, uma relação entre a parte superior do caderno branco e o fundo branco. Mas observe, se a gente colocar o caderno só nessa posição, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma imagem plana do caderno. Nós não vamos entender o caderno como um objeto 3D, que possui 3 dimensões. Então, para acontecer isso na imagem, nós vamos usar essa pecinha aqui para nos apoiar, servir de apoio para a nossa estrutura e levantar um pouco o nosso objeto. Veja. Então, isso vai fazer com que a gente possa ter uma altura. É claro que não pode aparecer, está escondido embaixo, que está servindo de base para o nosso objeto, da aparência e dimensão dos 3D. Agora vamos compor a imagem, porque nós continuamos com a mesma ideia de montagem de 2 cores diferentes. Mas, lembrando, nossa montagem não pode aparecer. Para isso, nós vamos utilizar alguns elementos. Umas folhinhas, de preferência, vamos voltar novamente à nossa ideia anterior das florzinhas. Vamos colocar as folhas. Vamos soltar, tirar o excesso. Novamente, colocar as folhas, tirar o excesso. Ok? Vamos colocar aqui alguns elementos, um vasinho de flores. Estamos compondo aquela linha lá atrás.
uns elementos de praia. Vejam aqui, ó. Isso é importante, não pode haver uma mistura muito grande dos elementos. E ao mesmo tempo não podemos desviar o foco daquilo que é o objeto que nós estamos fotografando. Para isso, nós vamos novamente fazer aquela ideia que nós tínhamos feito no anterior. Soltar umas folhinhas. E aí sim, ó. Essas que estão por aqui, vem para cá. Nós vamos montar de tal maneira que não haja mais fundo, porque nós vamos cortar a imagem aqui, ó. A emenda do fundo começa já a desaparecer, né? Então nós temos muitas peças atrás e nada na frente. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar umas pecinhas bem pequenininhas para compor a nossa parte da frente da nossa imagem, ok? Temos então um caderno que relembra, que remonta, que constrói a ideia de uma praia, de um mar, de uma relação com o mar, e para isso nós vamos juntar elementos não só no fundo da imagem, não só na cor, mas também nos elementos que nós trouxemos, que são as conchas do mar. Essas conchinhas são conchas naturais, que nós pegamos em Búzios e Cabo Frio. Então vamos produzir nossa fotografia agora. Vamos iniciar a terceira parte da nossa oficina de fotografia publicitária, com a edição das imagens fotográficas. O primeiro passo é construirmos uma pasta com todas as fotografias que nós produzimos. O primeiro passo é construir uma pasta com as fotografias que nós produzimos. Nas aulas técnicas de fotografia, dizemos aos alunos que eles não devem confundir o objeto com o fundo. Mas vejam bem, a fotografia não é apenas técnica, é também arte. E nesse ponto, arte e técnica combinaram. Vejam que o elemento que sai do movimento que está aqui na caixa combina em cores com os outros elementos. Parece então que essas flores estão saindo da própria caixa. Vejam? Então, é uma composição que o objeto confunde-se com o fundo justamente para provocar uma sensação, né, uma estética visual interessante e poética. Já nesse caso, nós já estamos seguindo já a técnica da fotografia que diz que deve haver um contraste. No entanto, como eu dizia antes, o contraste tem que fazer sentido. Nesse caso, esse fundo tem tudo a ver com alguns pontos de cores que estão no próprio fundo. Agora que nós já temos as nossas imagens, vamos começar a edição no CorelDRAW. O primeiro passo é abrir o CorelDRAW e, ao contrário do que a maioria das pessoas faz, que elas abrem a imagem diretamente na original que elas têm e editam sobre elas, nós não faremos isso. Nós iremos primeiro abrir uma página em branco. Como nós ainda não sabemos, ou pelo menos não temos noção visual do tamanho dessa imagem em uma página, vamos abrir uma página 3, vamos escolher aqui centímetros, nossa imagem é horizontal, nós vamos deixar aqui em paisagem, e muito importante, todas as fotografias publicitárias devem ter 300 dpi e devem estar sem fundo. Então vamos dar OK e vamos importar a imagem que nós queremos recortar. Ou seja, nós agora estamos recortando não a original, mas uma imagem importada da original. Para cortar a imagem, nós vamos aqui na ferramenta
ferramenta cortar. Clica nela e marca o espaço que você gostaria de recortar. Por isso que é importante ter espaço sobrando para você poder fazer os cortes sem perder elementos do seu objeto e não ter que voltar ao estúdio e refazer a fotografia. Depois que a gente marca o espaço que deseja recortar, daremos 2 cliques e pronto, a imagem está cortada. O que nós vamos fazer? Nós vamos salvar essa imagem com o nome Champagne editada e vamos salvar. Então, nesse formato aqui de CorelDRAW, eu posso voltar depois nessa imagem e tornar a modificá-la. Por exemplo, nós podemos girar a imagem, se fosse o caso, né? Nós podemos, por exemplo, modificar a iluminação dessa imagem, aqui, por exemplo, ó, e vamos testando até encontrar aquela que nós achamos que seja a melhor. Claro, a melhor imagem, viram a diferença? A melhor imagem sempre é a imagem mais próxima do nosso objeto e não uma imagem, por exemplo, uma imagem como essa aqui, que a gente viu antes, né? Por exemplo, uma imagem como essa. O tom de vermelho nesse fundo ficou bastante interessante, muito bonito. Mas vejam, a caixa não é vermelha, a caixa é um tom de coral. Então, o conceito de veracidade estaria quebrado no discurso publicitário, porque quando o meu cliente fosse comprar champanhe, ela não viria nessa cor, mas na cor real dela. Portanto, quando vocês fizerem qualquer modificação nas imagens, tomem muito cuidado para que o objeto que é o produto que vocês estão vendendo, não tenha uma imagem modificada, porque essa imagem modificada constitui-se crime de publicidade, que é você vender uma imagem de uma coisa que não é. Então, nós vamos voltar aqui para a nossa imagem original, que nós tínhamos. Parece tão apagada agora, depois da outra, né? Mas não, essa é a imagem real do objeto. Vamos novamente fazer o recorte. E agora nós temos a nossa imagem. Para levar essa imagem para outros programas, eu preciso salvá-la como uma forma de imagem compatível. Então, nós vamos ver aqui, salvar como. Nós vamos vir em arquivo, vamos pedir para salvar como, e vamos escolher o formato JPEG. Salvar o formato JPEG. Ao fazer isso, ela vai nos dizer que os objetos foram mesclados. Por que isso? Porque quando elas se formar uma imagem, eu não posso mexer nessa imagem pronta. Eu posso mexer, voltar e criar um novo programa no Corel, abrir eu posso voltar e abrir uma nova aba no Corel e com isso fazer novas adições. Mas nesta aqui, nesse ponto, eu já não posso mais fazer edições, ok? Então, nós já temos a edição da nossa imagem da champanhe. Agora, eu vou transformar a minha imagem para o tamanho de uma capa de Facebook. Geralmente, a capa do Facebook, o formato dela é 10 de largura por 6 de altura. Então, às vezes, a gente tem aquela foto maravilhosa. Quando coloca na capa do Facebook, corta aquela parte que nós gostaríamos que aparecesse. Por quê? Porque a nossa fotografia não está nem no formato, nem no tamanho que o Facebook disponibiliza para os seus clientes, que o Facebook disponibiliza. Então, nós precisamos deixar os objetos no tamanho que eles vão ser usados nas mídias que vamos trabalhar. Só que não pode perder a qualidade. Como faremos isso? Nós já fizemos o primeiro recorte, agora nós vamos reamostrar esse objeto.
tem a ferramenta Reamostrar e ela me dá as seguintes informações. Desse lado, eu escolho o tipo de objeto que eu quero. É polegada, é centímetros, é ponto, é milímetros. Eu sempre escolho centímetros, que é uma medida que todas as pessoas conseguem entender. Seja eu, seja a pessoa que está recebendo a minha imagem para fazer uma edição, ou seja uma gráfica. Então, eu escolho esse tamanho. Nesse ponto aqui, eu coloco, como diz lá, a largura. Então, no caso do Facebook, 10 e a altura de 6. Veja que quando eu mexo na função, ela vai mexendo também. É porque aqui está escrito manter proporção. Se eu tirar manter proporções e deixar valores idênticos, então eu vou poder retirar isso aqui e colocar em 10, certo? Se eu botar manter proporção, ele vai mover novamente. Se eu retirar, eu preciso novamente colocar o tamanho final que eu quero. Eu não quero 6.2553, eu quero apenas 6 centímetros. Lembrando que a imagem deve estar em 300 dpi. Observe, no tamanho que ela está aqui, ela tem 21.5 MB. Quando eu colocá-la em 10 por 6, ela vai passar a ter 2.4 MB. Vejam como que essa imagem, na linguagem popular, como a gente disse, ficou mais leve, não está tão pesada. O que é isso? Esses 21.5 MB e o 2.4 MB são a quantidade de pixels que essa imagem tem, ou seja, a quantidade de pontos. E isso dá, na nossa linguagem comum, a ideia de peso. Portanto, essa imagem será muito mais leve, eu posso colocá-la até, inclusive, eu consigo enviá-la via WhatsApp, sem que isso afete a mídia daquela pessoa que está recebendo a mensagem. Vejam que ela era mais ou menos do tamanho dessa página e agora ela ficou desse tamanho. Então, nós vamos salvá-la. Salvar como. Capa de champanhe editada. Só que agora é para quê? Só que agora é para a capa do Face. Salvar. Ok. Ok. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora nas nossas imagens editadas. Nossa champanhe. Aquela de 21.MB, ela está desse tamanho. E essa é a capa do Face. Vejam como ela diminuiu. Mas olhem a qualidade da imagem. Ela continua tão boa. Vejam a qualidade da imagem. Ela tem apenas 10 por 6 centímetros, mas continua tão boa quanto a imagem anterior. Observem, ó. Todos os detalhes da imagem continuam tão bons quanto na imagem anterior. Vamos ver se está mesmo? A imagem anterior era essa. E vejam, a qualidade é a mesma, não mudou. Por quê? O que não mudou foi os 300 dpi que nós deixamos na hora da edição da imagem.